que a gente compreenda sobre os princípios de uma casa espírita. Mas, com os estudos, resumidamente, vamos fazer algumas abordagens que nos possibilite reflexões a respeito da casa espírita e da nossa casa, da nossa participação, da nossa vivência. E falar de um centro espírita ou de uma casa espírita, quando a gente fala de uma abordagem de fé, é para que a gente possa pensar, centralizar em nós qual é a minha crença. Em que eu acredito quando eu participo de uma casa de oração espírita? Quais são as informações que eu já obtive para que eu, de fato, alimente em mim esta minha fé? Crendo em um Deus que criou este universo, que enviou seu Filho para que deixasse registrado aqui através de ações e de palavras os ensinamentos que nos conduziriam ao nosso progresso moral, espiritual, que fizesse com que a humanidade tivesse um roteiro que servisse de caminho para a sua evolução. E quando falamos num espaço de trabalho, não quer dizer que estamos restringindo só ao trabalho desenvolvido na casa de oração, mas o trabalho que nos direciona, segundo Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 674, onde ele diz que o trabalho é uma lei natural e por isso mesmo é uma necessidade. Então, trabalharmos nos nossos empregos, nas tarefas do lar, na casa espírita, tudo serve de instrumento de aprendizado para o nosso progresso. E ainda diz que é uma expansão ao mesmo tempo e um meio de aperfeiçoamento da inteligência. E nós mesmos sabemos que no cotidiano às vezes falamos, quem fica parado adormece o cérebro. Quem aposenta e não faz mais nada, vai ficando com o cérebro atrofiado. Quem vai desenvolvendo doenças mentais. Por isso é necessário trabalharmos com o nosso cérebro, através da nossa inteligência. E diz ainda, sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. Vejamos quanto é importante desenvolvermos atividades, tanto fora quanto dentro da nossa casa de oração. Ou seja, nos esforçarmos para desenvolvermos cada vez mais e melhor o nosso trabalho. E em caridade, é quando a gente se desprende do mundo exterior para nos dedicarmos às nossas fragilidades, a nós mesmos, aos meus sentimentos, às minhas dores, à minha saúde. Quando eu me dedico, eu estou fazendo a caridade inicial comigo. Eu estou cuidando de mim
para que depois eu possa cuidar do próximo. Eu dedico-me e depois eu dedico ao outro. Então, a doutrina deixa evidenciado para nós que fora da caridade não há salvação. E quem primeiramente precisamos salvar? A nós mesmos. Por isso é que estamos frequentando uma casa de oração, nos dedicando ao aprendizado, para que nos cuidemos e cuidemos do próximo, cuidemos da humanidade, cuidemos daquilo que está ao nosso alcance. E Herculano Pires nos diz ainda: se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, quais são realmente a sua função e a sua significação, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Vejam que nós estamos com tudo às nossas mãos para sermos os grandes colaboradores de Jesus nesse movimento de transformação planetária, sendo que nós podemos fazer esse movimento cultural e espiritual na Terra. De que forma? Nos esclarecendo através dos ensinamentos, através das obras básicas, e auxiliando o próximo no seu esclarecimento também. O Centro Espírita é a célula de disseminação do Espiritismo e do congraçamento dos seus adeptos. Quem nos diz isto é Emmanuel. Emmanuel fala através de Chico, ainda que é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhe as graças, aprimorarmos-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. E Kardec, mediante ao Centro Espírita, nós podemos compreender que ele foi o grande esclarecedor para que formassem essa corrente de casas de orações, seguidas do ponto inicial da Casa do Caminho, onde os profetas, o povo daquela época já começavam a pensar e a estudar sobre os ensinamentos de Jesus. E vem Kardec e nos mostra através das obras básicas esta unidade das casas espíritas. Porque essa intimidade com os espíritas, quando estudamos historicamente o que Kardec nos deixou registrado, já existiam, já estavam lá as manifestações espirituais. Então nós já tínhamos esses núcleos de encontros, esses núcleos familiares de encarnados com desencarnados. E com todo esse estudo, Kardec então lança para nós, através da primeira obra, que é o Livro dos Espíritos, onde inicia também uma publicação da Revista Espírita, nos mostrando essa diversidade que já havia em vários países de manifestações espíritas, de uma sociedade que já apresentava grande interesse a respeito da doutrina espírita. E a partir desse marco, então, onde Kardec inicia a sua pesquisa científica e vai elaborando as obras,
vai se disseminando os grupos espíritas pela França, né, e outros países, e vão sendo estimulados e orientados pelo codificador. E assim surge também, então, a doutrina espírita no nosso país, que é hoje um dos maiores divulgadores da doutrina espírita. E o que são, então, os centros espíritas? São os núcleos de estudo, de fraternidade, de oração, de trabalho, de práticas dentro dos princípios espíritas. Então, quando nós vamos para uma casa de oração, seja ela evangélica, seja católica, seja espírita, ali tem os seus princípios. Ali tem normas e regimentos que fazem com que serão conduzidos os trabalhos numa harmonia, num objetivo em comum. E são escolas de formação espiritual e moral, que trabalham à luz da doutrina espírita. Por isso estudamos as obras básicas. São postos de atendimento fraternal para todos os que buscam, com o propósito de obter orientação, esclarecimento, ajuda, consolo. São postos de atendimento fraterno, onde todos são recebidos igualitariamente, onde todos são bem-vindos à casa do Senhor. São oficinas de trabalho que proporcionam aos frequentadores oportunidade de exercitarem o próprio aprimoramento, de exercitar o que há no seu íntimo pela prática do Evangelho em suas atividades. É por isso que sempre estendemos o convite àqueles que querem trabalhar, porque é no exercício, é na prática que vamos quebrando as nossas limitações. Hoje posso não conseguir vir aqui e falar para os demais aquilo que eu estudei e gostaria de socializar. Mas com o tempo eu posso quebrar isto e vir aqui e falar conforme eu compreendo, conforme eu consigo. Todos nós que passamos por aqui e socializamos um conhecimento não é igual ao do outro, porque somos seres individuais e cada um tem a sua compreensão, tem a sua forma de transmitir. Por isso, todos são convidados a trabalharem na casa. Há espaço para todos nós. Os centros são casas onde as crianças, os jovens, os adultos, os idosos têm oportunidades de conviverem, de estudarem, de trabalharem, unindo a família sob a orientação do Espiritismo. Aqui todos nós podemos articular neste movimento de união familiar. Não podemos só chamar, ô irmão, boa tarde, irmão, mas sim nos esforçarmos para que, de fato, a gente consiga ter esta vivência de irmandade. São recantos de paz construtiva, que oferecem aos seus frequentadores oportunidades para refazimento espiritual e a união fraternal pela prática do amai-vos uns aos outros. São núcleos que se caracterizam pela simplicidade própria das primeiras casas do cristianismo nascente, pela prática da caridade e pela total ausência de imagem, de símbolos, de rituais,
ou outras quaisquer manifestações exteriores. E são as unidades fundamentais do movimento espírita. Não é porque nós desprezamos, ou não acreditamos, ou não queremos colocar sobre um ponto de questionamento os rituais, as imagens, porque não podemos esquecer que nós estamos num crescente processo evolutivo e que passamos por evoluções oriundos do catolicismo, do cristianismo, e que ainda estão permanentes no nosso íntimo. E a gente vai caminhando nesse processo, onde achamos que não é necessário, não é o fundamental para nós, e que a doutrina nos ensina também sobre isto. E a função do centro espírita? Qual a finalidade de uma casa espírita? Como escola de formação espiritual e moral, que deve ser, desempenha o papel relevante na divulgação do espiritismo e no atendimento a todos os que nele buscam orientação e amparo. Então, quando nos perguntam, qual é a sua religião? E muitos de nós ainda não conseguimos falar com clareza, sou espírita. Mas só de afirmarmos que somos espíritas, já somos parte do processo de divulgação. Porque muitos chegarão e falarão, olha, eu gostaria de saber mais sobre o espiritismo. Como é? Você pode me informar? Me dá uma informação? E às vezes perdemos oportunidade, só por não afirmarmos que somos espíritas. Ser um núcleo de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho, com base no Evangelho de Jesus. Ser compreendido como uma casa de grande família, onde as crianças, os jovens, os adultos e os mais idosos têm oportunidade de conviver, de estudar e de trabalhar. Estou repetindo porque há outros autores que nos reforçam isto. Então precisamos unificarmos nós aqui dentro e depois com a nossa comunidade. O que poderemos fazer com as crianças que estão na nossa comunidade? Que tarefa poderemos para o futuro desenvolvermos para trabalharmos com crianças do nosso bairro, com os idosos do nosso bairro? Na sua função de escola de alma, o Centro Espírita tem responsabilidade na educação integral do homem, como espírito imortal e não como ser meramente existencial. Para tanto, deve promover com vistas ao aprimoramento íntimo de seus frequentadores, o estudo metódico e sistemático e a explanação da doutrina espírita no seu tríplice aspecto, que é o científico, o filosófico e o religioso, segundo a codificação kardeciana e do Evangelho. No Centro Espírita se desenvolve várias atividades. E como que nós vamos descobrir e saber a respeito destas atividades? Participando e estudando, né? Nós temos estudos sistematizados da doutrina espírita, o atendimento espiritual, os estudos da mediunidade e da educação da mediunidade, né? Reuniões mediúnicas, evangelização espírita da infância
Gostaríamos de ter também da juventude, porque nos centros tem vários que trabalham com a juventude. A divulgação da doutrina espírita, serviços assistenciais, promoção social espírita. Acabamos de ouvir sobre Alta de Souza, sobre Anália Franco, que são referências para nós no aprendizado, né, da assistência social, do trabalho social. Nós temos atividades administrativas, por isso que se fazem reuniões, discute, planejam. Temos participação de outras casas espíritas nas atividades da unificação espírita, do movimento espírita, da Federação Brasileira Espírita. Tudo isto pode nos auxiliar no conhecimento do centro e da própria doutrina. Outras atividades básicas que podem ser desenvolvidas é promover a evangelização destas crianças à luz da doutrina espírita, buscando estas crianças para a nossa casa. Mesmo que os pais não frequentam, mas é possível, nós já fizemos essa atividade nesta casa, já tivemos muitas crianças aqui que os pais não frequentavam, mas as crianças estavam aqui. Incentivar jovens para virem para o estudo e para as práticas da nossa casa. Temos poucos jovens. Como conquistar jovens para virem à nossa casa? Muitos ainda acham que não estão preparados para o estudo da mediunidade, os estudos mediúnicos, mas às vezes nem participou para compreender o que é o estudo mediúnico. Como que é? Além de vir participar na palestra, começa a descobrir o que são os estudos da casa. E os trabalhos de atendimento fraterno, através do diálogo, das orientações, dos esclarecimentos, né? Aqueles que são novatos e que vão buscando a casa, quem vai participando e compreendendo mais sobre a doutrina, também podem se candidatar a fazer essa atividade de acolhimento. Estamos num movimento magnífico aqui, onde vários já estão recebendo os colegas. Há grupos, cada dia de atividade para receber uns aos outros. Isso é magnífico. Isso é expressar as boas-vindas com o coração ao outro. É conhecer o outro, é dar oportunidade de saber qual o nome, onde mora, quanto tempo é espírita. E incentivar e orientar, né, o culto no Evangelho do lar. Muitos ainda não têm essa prática do Evangelho no lar, mas estamos aqui predispostos a formar grupos, equipes, que possam ir implantar o Evangelho no lar, daqueles que ainda não têm. E aqueles que já fazem o Evangelho no lar, que se quiserem convidar alguém para ir, também pode convidar alguém da casa e participar no Evangelho um dia na casa de um, outro dia na casa do outro. Em nenhum momento o centro espírita pode descuidar do atendimento de quantos os procuram nas buscas das orientações, na busca de socorro, né? Nos problemas materiais, nos problemas morais, nos problemas espirituais, né? Porque diz a nossa máxima, fora da caridade não há salvação, que corresponde a uma inalienável proposta de trabalho no campo assistencial. As diretrizes são encontradas nas orientações do Centro Espírita, também que eu frequento. Aqui a casa tem um regimento, tem uma proposta de trabalho e que está à disposição a todos que frequentam aqui.
Todos são convidados a conhecer. É recomendado que conheçamos quais são as atividades, que proposta é que a nossa casa tem de trabalho, como ela é regida. E promover o serviço de assistência social espírita, assegurando as características beneficentes, preventivas e promocionais. Então, quando fazemos uma promoção que dedica-se à casa, todos são convidados a participarem. Com ajuda material, com ajuda espiritual, fazendo com que este serviço se desenvolva concomitantemente no atendimento às necessidades da evangelização. Se temos um espaço legal, gostoso, para nos abrigar, é fruto do esforço dos irmãos que colaboraram. Nós temos a resistência do homem à mudança. Isso é normal. No trabalho, na família, nós temos esta resistência de mudança. É uma dificuldade humana. Mas é possível nos libertarmos das nossas paixões e viver uma vida moral voltada para uma solidariedade, para a caridade. Novas formas de relação social que diminua, né, essa nossa ganância material, o nosso egoísmo, e que possamos nos dedicar mais àquilo que as obras nos ensinam. Onde o Livro dos Espíritos, em algumas questões, como a 799, a 713 e a 717, diz com certeza daqui, nos diz a certeza da vida futura, a vida pós-morte. E o Espiritismo, ele vem nos mostrar isso. Ele vem destruir aquela ideia que nós tínhamos que morreu, acabou. Não, nós sabemos que há um processo onde nós vamos e voltamos, vamos e voltamos. E cada momento deste nós temos a oportunidade de desenvolvermos ações que contribuirão para o nosso progresso, para que diminuamos o nosso egoísmo, para que vá enfraquecendo todas essas nossas questões que nos fazem permanecer ainda nesse processo de não querer mudar. E o Espiritismo, ele traz essa faculdade para nós, porque ele é esclarecedor. Ele nos mostra, ele nos ajuda a raciocinar. Ele ajuda a pensar e buscar o esclarecimento, fazendo que nós mesmos sejamos capazes de nos educarmos, de buscarmos transformações, constituindo uma chave moral do nosso progresso. E essa construção, ela é individual. Cada um tem a sua tarefa. Cada um busca o meio pelo qual vai encontrar melhor forma de se desenvolver. E não é de um momento para o outro, é gradativo. Nós precisamos compreender isso para que não desenvolvamos em nós sentimentos de culpa, de desespero, de incompetência. Não. A força está no querer. E precisamos aproveitar a oportunidade que a Casa Espírita nos oferece para que consigamos desenvolver o nosso aprendizado.
Não basta, às vezes, vir só à palestra. É necessário participação nos estudos, nos esforçarmos para estarmos presentes nos estudos. E o papel social do centro é colocar a doutrina ao alcance de todos os homens, na sua intimidade, do lar, da sociedade, do ambiente em que nós convivemos. Por quê? Porque precisamos unificar o pensamento que Jesus nos deixou. E é só através do esclarecimento que iremos conseguir avançar neste processo. Kardec ainda nos diz que pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange, o Espiritismo é mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar o movimento de regeneração. Por isso, ele é contemporâneo desse movimento. E a atuação do Centro Espírita no âmbito do serviço comunitário, por estar respaldado nos princípios da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, merece o reconhecimento das autoridades e o incentivo e o apoio da sociedade. Porque num outro momento podemos aprofundar mais sobre este movimento de reconhecimento, onde muitos definiam que o Espiritismo não é uma religião, e o Espiritismo é uma religião. Então, hoje a nossa religião é a doutrina espírita. E bendizei ao Senhor, então, está no Evangelho, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelos proféticos, vozes superiores, ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar à sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações úteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis às criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Ide, Deus vos guia, homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolo, de fraternidade, de esperança e de paz. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Amem-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviarão. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. E pergunta, está no Evangelho. Se entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviarão,
Quais são os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? E aí vem a resposta para nós. Reconhecê-los-ei pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-ei pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-ei pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu discernimento pessoal. Reconhecê-los-eis finalmente pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e eles lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Erasto, Anjo da Guarda, Paris, 1863. Vejam que já vinham ensinamentos para nós sobre a lei divina e a grande importância que Deus está depositando em nós aqui como espíritas. Na vivência do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daquele que, por efeito de suas disenções, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá, e eles serão levados no turbilhão. Quero voltar. Aqui. Eu gostaria de finalizar esta reflexão com esta música, nos colocando como seres iluminados que Deus nos propiciou nesta oportunidade de estarmos aqui, sabendo que ainda não temos todo o conhecimento, todo o progresso, que a escala ainda para sermos angelicais é longa, mas que com o auxílio dos ensinamentos que Jesus nos deixou e com o auxílio dos nossos irmãos que participam unanimemente nessa casa, nós vamos nos melhorando. Fraternalmente, um vai auxiliando o outro. E então, neste universo que Deus criou especificamente para nós, esse planeta Terra, onde escolheu Jesus para governar o planejamento dela, para que pudéssemos habitar, e aqui construíssemos o nosso progresso, é que eu coloco então esta música como a oração final, lembrando aos irmãos que na segunda-feira temos os estudos abertos a todos que querem participar dos estudos iniciais. Nas terças-feiras nós temos palestras e depois o trabalho mediúnico com os trabalhadores. Temos aos sábados os estudos, a partir das 15 horas, a palestra, depois os passes. Lembrando que na terça-feira os passes antecedem a palestra. E não podemos esquecer das crianças, da evangelização infantil, que podemos trazer amigos, filhos de amigos,
netos, filhos, para somarem no grupo de crianças a serem evangelizadas neste nosso planeta. Que Deus nos abençoe e nos proteja.